Muito boa tarde, bom dia, boa noite, minha nação tricolor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia. Hoje nós iremos falar sobre uma baita oportunidade que apareceu para o Bahia nos últimos dias e acabou se confirmando também. Vamos trazer informações lá do CT Evaristo de Macedo. Hoje foi dia de treino, ontem teve folga, mas hoje teve treino. O Bahia já treinou, já teve coletivo, já teve informações para a gente falar no vídeo de hoje sobre a preparação do Bahia para esse confronto contra o Vasco na segunda-feira. Vamos trazer informações também do adversário. Teve jogo ontem do Vasco, venceu por 1-0 a equipe do Cuiabá. E vamos complementar também uma informação do Soteldo. Não quero trazer tanta ênfase aqui, não quero colocar tanto foco nesse assunto aqui no vídeo de hoje, para vocês não acharem que eu estou dando espaço para especulação vazia ou alguma coisa do tipo. Eu estou apenas complementando a informação que eu trouxe no vídeo de ontem, então se for do seu interesse, assiste o vídeo até o final para poder conferir. Conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você estar sempre ajudando o canal e participando do nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia. Se você quiser ganhar essa camisa, clica no botão de se inscrever, deixa teu like. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu povo, primeiro falando sobre informações do adversário, vamos falar sobre o Bahia também lá no CT Evaristo de Macedo e sobre essa oportunidade que eu falei para vocês no início do vídeo. Sobre o Vasco, ontem teve jogo, venceu por 1-0 a equipe do Cuiabá. O Vasco tinha 6 pendurados, se eu não me engano, para este confronto, algum deles titulares, como no caso do Hugo Moura e do Verratti, que tomaram o cartão amarelo e não enfrentam o Bahia, como vocês já devem ter acompanhado. O atacante argentino, o principal jogador do Vasco, ao lado do Felipe Coutinho, do Payet, é um dos artilheiros do time, né? Se não for o artilheiro da equipe na temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Bahia, graças a Deus. O Vasco tem um jogo muito concentrado no Verratti, então a não presença dele nesse jogo é muito importante do lado positivo para o Bahia. Uma preocupação a menos, não quer dizer que o Vasco vai perder tanta força, que o Bahia já ganhou, alguma coisa do tipo, mas é um jogador que sempre leva muito perigo. Sobre o Bahia, treinou hoje lá no CT Evaristo de Macedo, após folga dada ontem na quinta-feira. Treino coletivo, treino em campo reduzido, situações de posse de bola. É um Bahia tentando focar em treinos táticos, né? Em treinos para tentar evoluir a equipe, principalmente no setor de ataque. Hoje o Ceni fez alguns treinos como focados em posse de bola, né? Aqueles treinos em campo reduzido, os atletas treinando situações de finalização com aquele golzinho, tudo para tentar, dentro de um espaço curto, o time conseguir manter a posse de bola, conseguir trabalhar bem e conseguir sair de pressões adversárias. Depois disso foi treino coletivo, foi treino tático, com o Ceni fazendo diversas observações, parando o treino o tempo todo para dar instrução, treinando também em situações, fazendo testes na equipe titular, como eu já noticiei para vocês aqui em algum tempo, né, que o Ceni estava fazendo isso durante essa semana, e deixei em aberta a possibilidade de mudanças na entrada do Luciano Rodrigues, na entrada do Biel. Expliquei para vocês que provavelmente a gente não deve ter, por exemplo, a saída do Tassiano ou do Everaldo da equipe, os dois juntos, pela questão da estatura e tudo mais, coisas que o Ceni sempre fala na coletiva e que, apesar de eu não concordar tanto, e da maioria do torcedor também não, são coisas importantes para o técnico, que ele não abre mão, não abriu durante quase toda a temporada. Se a gente observa, se a gente quer ver mudanças nessa equipe, vai ser mudanças seguindo, obviamente, aquilo que ele tem como padrão, né? Sem quebrar esse tipo de coisa com a questão de bola aérea e tudo mais. Só no domingo eu vou conseguir trazer essa confirmação, se a gente deve ter mudanças ou não dentro do nosso pré-jogo, como vocês já conhecem. Vou atualizando também nos próximos dias, mas só a confirmação mesmo no domingo. E só para deixar registrado aqui também no vídeo, volante Rezende segue sem treinar com bola, segue tratando a lesão que ele teve na fisioterapia, na academia também. Deve ser desfalque do Bahia para esse jogo de segunda-feira contra o Vasco. Não deve participar novamente. Não treinou com bola durante quase toda a semana, segue fazendo tratamento. Muito difícil contar com o Rezende para este jogo. Vamos falar agora sobre a oportunidade que o Bahia tem nos próximos dias, nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Pois bem, não sei se vocês acompanharam durante essa semana, não sei se vocês conseguiram entender também, mas o Campeonato Brasileiro ganhou mais uma vaga na Copa Libertadores da América, muito provavelmente. Virou G7. Por que virou G7? A gente deve ter uma final brasileira na próxima Copa na Copa Libertadores da América de 2024. Atlético Mineiro e Botafogo devem ser os finalistas. O Botafogo venceu por 5-0 a equipe do Peñarol, o Atlético Mineiro por 3-0 o time do River Plate. O River Plate pode, acho que é o mais próximo de conseguir uma remontada monumental dentro do Monumental de Núñez, mas é muito difícil imaginar que isso aconteça. Então a gente, confirmando essa final brasileira, a gente tem mais uma vaga garantida da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Você me pergunta o porquê? Pois bem, a gente tem Atlético Mineiro e Botafogo na final da Libertadores, Atlético Mineiro e Flamengo na final da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro vence a Copa Libertadores da América e vence a Copa do Brasil, a gente tem a abertura de mais uma vaga, porque o Atlético Mineiro já iria como campeão da Copa Libertadores da América para 2025. Então, essa vaga da Copa do Brasil iria para o Campeonato Brasileiro. Isso está dentro do regulamento da CBF. Se você quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada lá.
Caso o Atlético Mineiro vença a Libertadores, mas perca a Copa do Brasil, o Flamengo abriria mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. Se acontece ao contrário, se o Atlético Mineiro vence a Copa do Brasil e perde a Copa Libertadores para o Botafogo, a gente também teria abertura de mais uma vaga, ou seja, virando o G7. Pode virar G8. Como é que podia virar G8? O Atlético Mineiro perdendo as duas finais, perdendo para o Flamengo e para o Botafogo, aí sim a gente teria abertura de mais duas vagas no Campeonato Brasileiro, sendo assim virando G8. Pode virar um G9, pode ficar ainda melhor. Para virar G9, o que, é que tem que acontecer? O Atlético perder as duas finais e o Cruzeiro vencer a Sul-Americana e está dentro de um possível G8 e aí sim abrindo mais uma vaga para G9. Ou seja, meu povo, para resumir, o Bahia só não vai para a próxima Copa Libertadores caso tudo isso aconteça por muita vontade. O Bahia ficando de fora, por exemplo, de um possível G9, o Bahia tem que fazer muito esforço para não conseguir ir. Praticamente, assim, você tem uma queda brusca de rendimento, de performance, de resultado, para isso não acontecer, até mesmo com o possível G8. Virando o G7, como eu acredito que aconteça, o Bahia ainda assim tem uma situação muito confortável. Nesse momento ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Assim, o Bahia vai conquistar alguns pontos até o final do campeonato. Na minha opinião, pontos o suficiente para terminar entre os 7 primeiros do Campeonato Brasileiro. Tem a concorrência com o próprio Cruzeiro via Campeonato Brasileiro, mas essa atenção ali de divisão, né, do Cruzeiro entre Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tem também a questão de ainda não ter ganhado, tá ainda tentando se encontrar com o Fernando Diniz, tudo isso pode atrapalhá-lo para tentar, por exemplo, passar na frente do Bahia. Eu acho que a disputa aí com o Internacional, com o São Paulo, obviamente, você tentando se manter naquela parte de cima, se manter no pelotão da frente para tentar garantir essas vagas, mesmo que não vire G8, né? Mesmo que continue virando G7, mas para você terminar entre os 6 primeiros, entre os 5 primeiros, para tentar ir de forma até direta, tentar essa classificação de forma direta para a próxima Copa Libertadores, coisa que eu não acredito. Eu acho que o Bahia pode ir para a Libertadores, sim, acredito que vai, mas vai pela pré-Libertadores, não de forma direta. Virando um G8, a gente tem mais chances, obviamente, de ir de forma direta. Então, você tentar se manter na parte de cima é muito importante. Acho que o Bahia vai conseguir conquistar pontos importantes até essa reta final de Campeonato Brasileiro. Óbvio que vai continuar oscilando, óbvio que vai perder alguns jogos que vão fazer falta no final das contas. Já aconteceu isso. O Bahia, por exemplo, aquele jogo em casa que perdeu para Corinthians e Cuiabá. Esses 6 pontos fazem muita diferença, pelo menos 3 deles. Para você nesse momento, nessa luta aí pela Libertadores. O Bahia desperdiçou algumas oportunidades interessantíssimas, né, ao longo desse campeonato, mas é isso, meu povo. Agora não tem o que fazer. Apoiar, apoiar e a gente vai conseguir, com fé em Deus, essa vaga. Vamos falar agora sobre Soteldo. Queria complementar a informação que eu trouxe ontem. Isso porque o Aratu On, né, um portal com maior credibilidade ainda, trouxe a informação de que o Bahia estaria observando e monitorando a situação do atacante venezuelano para a próxima temporada. Ou seja, confirmando aquilo que eu falei para vocês em vídeo ontem. Eu avisei para vocês. O Bahia ainda não fez proposta pelo Soteldo. Esse valor de 30 milhões ele ainda não aconteceu, não é real nesse momento. Mas o Bahia observa e monitora sim a situação do atacante para próxima temporada, visando 2025. Como eu falei, não é o foco do Bahia nesse momento, não é o objetivo principal do Bahia nesse momento fazer contratações e tudo mais. O foco agora do clube é conseguir essa vaga para a próxima Copa Libertadores, mas é óbvio que o planejamento, o monitoramento para 2025 já começou. E a situação do Soteldo é a seguinte: o Bahia apenas está observando, está monitorando a situação. Não quer dizer que o Bahia já apresentou proposta, não quer dizer que o Bahia já está à frente buscando contratar e tudo mais e já está estudando isso e aquilo. Não, não é bem assim. O Bahia está observando o mercado, o Soteldo é um jogador interessante que vai ficar livre visando a temporada de 2025. Por conta disso, vai surgir muitos interessados. O Bahia sabe muito bem disso. O valor de mercado dele não é mais o mesmo de 2, 3 temporadas atrás, ou seja, surgindo como oportunidade. E a própria matéria do Aratuon, traz a informação de que o Bahia poderia envolver alguns atletas na transferências com o Santos para tentar diminuir essa pedida dos 30 milhões, coisa que eu acredito que vai acontecer. 30 milhões pelo Soteldo hoje é insanidade. Assim, o Bahia não vai fazer isso, acredito eu. Nem o Soteldo vale 30 milhões hoje, né? Puro, um atleta de 27 anos, mas não é nem sobre isso. Pela questão disciplinar, questão física e tudo mais, o Soteldo não conseguiu performar, pelo menos nas últimas 2 temporadas, em tão alto nível assim, para justificar essa compra, e pela idade também. Então, envolvendo alguns jogadores, você já tem uma redução bastante aí nesse valor, podendo chegar ali a 18, 20 milhões, que eu acredito que vale o Soteldo hoje. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu, não esquece de deixar o teu gostei. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!